Olha, a primeira coisa pra dizer nesse vídeo é que ele não é patrocinado, porque talvez vai aparecer. Simplesmente, 2 dias atrás lançou o meu sonho. Simplesmente a empresa falou assim: ah, vou lançar assim o sonho desse cara aí, desse cara aleatório aí do Brasil. Claramente eles sabiam que eu existia, né? Obviamente. E gente, é só um vídeo assim que. Nossa, fazia muito tempo que eu não gravava nada. No máximo eu tinha feito umas musiquinhas aí. Não feito, né? Mas. Vocês entenderam. Quem já viu aí o que tem no canal. E eu tava sem ânimo pra gravar pro YouTube de novo. E esse jogo ele trouxe de volta esse ânimo pra mim. Porque simplesmente é o meu sonho. Eu falo isso há muito tempo. E eu tinha visto o anúncio daquele Ananta. E já fiquei animado, mas eu nem sei quando ele vai lançar. E esse jogo aqui, há muitos anos atrás, eu tinha visto sobre o lançamento dele, coisas sobre ele. E no fim ficou por isso. Eu não sei se na época eu vi a data e deixei pra lá porque ia demorar. Mas eu nem lembrava dele direito. Aí, do nada, um cara no Facebook marcou todo mundo que tava num grupo de Arknights sobre esse jogo ter lançado. E aí eu vi o nome do jogo e falei, nossa, esse jogo me é familiar. E aí eu baixei ele porque eu tinha certeza que alguma coisa eu vi dele. E eu só comecei a falar, nossa, que esse jogo seja de mundo aberto. Tomara que seja de mundo aberto. Fazia tempo que eu tô sonhando em um jogo estilo anime de mundo aberto numa cidade. Algo mais moderno. Porque, lógico, eu adoro esses jogos que tem o estilo medieval, mas vamos combinar, né? Já tá meio saturado. Mesmo que tenha vários aí que eu gosto, todos que eu jogo é sempre a mesma história. É monstrinhos aleatórios, grama, montanha, às vezes umas cidadezinhas pequenininhas e a mesma coisa, resumindo. Às vezes o jogo é futurista, mas nunca tem o meio termo. Ou é uma cidade futurista misturado com medieval, ou é só futurista ou é só medieval. Esse jogo aqui lançou um que parece, vamos assim dizer, algo mais moderno, mais atual. Tô falando na questão da cidade, né? E do mapa. E assim, eu juro que eu queria ter gravado a minha primeira experiência com esse jogo. Porque foi muito incrível. Talvez, eu comentei com um amigo que essa minha experiência talvez seja como vai ser para as pessoas que amam GTA e depois de tantos anos vão jogar o GTA 6 e vão ficar se impressionando até com uma folha no chão. Era eu jogando esse jogo pela primeira vez. Tanto é que eu tava perto de uma praia, aí eu já fui testar se dava pra entrar na água. Aí no meio do caminho eu já testei as pegadas no chão e eu vi que o personagem interage. Tipo assim, se ele dá uma arrastada no pé, não fica só uma pegada, realmente mexe a areia toda ali onde ele passou o pé. É algo que já fiquei, pô, legal, eu já tinha em um outro jogo que eu gosto muito, mas não é todo game que tem esses detalhezinhos. Já fiquei animado, aí eu descobri, dava pra andar na água, andar não, né? Entrar na água, e aí eu falei, vamos ver mais pro fundo, né? Aí eu já tava esperando que eu ia ser teleportado, aí dá pra nadar, nossa, já começou a liberdade ali. E obviamente eu, depois de jogar o tutorial era num lugar pré-definido, tinha umas paredinhas invisíveis ali. Eu já tava perdendo as esperanças, porque como eu não sabia se o jogo era de mundo aberto, eu falei, nossa, vai ser igual o ZZZ. Tem lá um lugarzinho pequenininho da cidade que dá pra você andar e acabou, né? E aí você teleporta pra outro e assim vai. Aí, essa primeira andada na praia já fiquei feliz. Aí eu comecei a ver que realmente tinha liberdade, e não parecia. Na hora que eu olhei o mapa, aí que eu tive certeza, tá? O jogo é de mundo aberto. Quando eu olhei o mapa, foi uma alegria que, nossa. Daí a gente tentou entrar nos carros que estavam estacionados no mapa. Aqui aparentemente tem 2 tipos de carro: os do cenário, que não dá pra pegar, e aí eu descubro que os carros que estão andando na rua dá pra pegar. Nossa, eu já fiquei tão feliz. Porque só de ser de mundo aberto eu já tinha ficado animado. Mas aí eu pensei, vai ser talvez aquele jogo que a gente não pode pegar carro, porque aí fica parecendo um GTA, né, de roubar carro. Mas quando eu testei, eu vi um detalhezinho legal também. Que como a gente é meio que da polícia, eu não sei se... Eu não li, né, tava em inglês, então peço perdão aí. Não sei nada da história ainda, só sei que tem umas anomalias muito legal. Mas a gente mostra distintivo e pede o carro, né. É como se fosse... mostrando, né, eu preciso do carro porque eu tô numa perseguição, algo assim. E aí a pessoa deixa a gente pegar o carro e eu achei muito legal porque tem várias interações.
Algumas pessoas falam, meu carro é novo, então toma cuidado para não arranhar ele. Tem gente que só entrega, mas resmunga, fica bravo. Tem gente que fala assim, não, eu tô muito ocupado agora, eu não posso sair andando. E... nossa, eu queria não só ficar falando bem do jogo, porque vai parecer saturado, só que eu só consigo lembrar de coisa boa. E a verdade é que o jogo não é perfeito. Ele tem algumas coisinhas aí que a gente testou, de interação, que não dá pra fazer. Só que o jogo em si, ele já é um sonho pra mim. Então acaba que, o jogo é perfeito? Não é. Mas eu vou ficar falando mal ou tô infeliz com alguma coisa? Eu não tô infeliz com nada nesse jogo. Tudo que dá pra fazer nele, a liberdade. E uma coisa muito interessante nele é que ele é um jogo muito vivo. Então, você vai num lugar, aí tem pessoas fazendo coisa, tem pessoas andando pra lá e pra cá o tempo todo, dirigindo o carro. Então, onde você não vai ver NPC, por exemplo, é, sei lá, no quintal de uma casa. Porque aí não tem como ter, né, um montão de gente andando por lá. E isso é bem interessante, porque, logicamente, torna o jogo mais interessante. O jogo fica mais vivo e... ele traz essa imersão, ainda mais que é um jogo que, assim, se tem uma coisa que eu nunca pensei que teria nesse jogo, nesse jogo, foi primeira pessoa, que também é algo que traz uma imersão muito legal. Então, seja andando na rua ou só no interior de alguma casa, é muito legal, porque a gente tá acostumado com o jogo em terceira pessoa. Então, quando você tem essa opção, torna legal as interações, entendeu? Aí dá pra você fazer, nossa, um número muito grande de coisas pelo mapa. Tinha a torre de Tóquio, se eu não me engano. Então você chamava o elevador, você tinha que esperar o elevador ir lá de cima para baixo e demorava um pouco, sabe? E quando você ia subindo também, você tinha que acompanhar. Então não é aquele negócio de você teletransportado e acabou. Eu acho que a única coisa de imersão que esse jogo não tem e que eu realmente espero que adicione é na parte de consumir itens, coisas, comida, qualquer coisa, bebida. Porque aí você vai numa lanchonetezinha, dá pra sentar, mas não dá pra parar pra comer. E aí você só compra o item e consome e parece que você ganhou algum status. É só isso. Mas no geral tem muita interação e isso torna o jogo legal. Sem contar também, tem vários tipos de carro, muda o ronco, a chuva, o pneu faz um som diferente na chuva. O som da chuva batendo no carro quando você põe em primeira pessoa muda completamente para terceira pessoa. Então, o jogo ele teve um carinho muito grande na questão dos detalhes. Infelizmente, eu não vou lembrar de tudo para falar aqui, mas é que esse vídeo é realmente só a minha alegria de existir um jogo desse hoje em dia. Que eu falo assim, há anos atrás, acho que nem dava para imaginar um jogo assim, nesse estilo mundo aberto. A gente sempre compara com GTA, né? Não tem jeito. Mas nesse mundo aberto, com possibilidade de pegar veículos, de nadar, interagir e o mundo reagir com as suas interações. Na chuva, isso é verdade, na chuva, quem tem um guarda-chuva anda devagarinho com o guarda-chuva tranquilo. E quem tá sem guarda-chuva fica correndo pra poder pegar abrigo, alguma coisa com a mão na cabeça, sabe? Pra tentar cobrir. E se você dá um ataque também, meio que você começa a ser procurado. Tem até isso nesse jogo. Se você atacar um civil, obviamente ele não vai morrer, ser fatiado, mas ele vai interagir, vai falar alguma coisa. A mesma coisa com o carro. Quando você bate em alguém que tá dentro do carro, a pessoa tem uma interação com isso. E eu falei da questão da polícia, e isso é muito interessante, porque conforme você vai fazendo coisas que são crimes, nem tudo, né, que na vida real é crime, nesse jogo também é, porque eu passei em vários sinal vermelho e isso não conta. Eu imagino que eles não quiseram colocar, porque ia ficar muito chato, né, você ter que andar respeitando as leis de trânsito. Mas ficar destruindo o carro, ficar batendo nas pessoas, todas essas coisas aumentam o nível de polícia. E um detalhe que eu não pensei, mas esse jogo ele passa uma vibe tão interessante de que ele vai ser detalhista, que a primeira vez que eu fui pego nesse jogo, eu falei, nossa, só falta poder ser preso e você fica dentro da prisão e dá pra interagir com as coisas. E exatamente isso. Então começa com uma cela, você tá dentro da cela, não dá pra interagir com muita coisa no momento. Eu acredito que eles vão colocar, né, futuramente. E aí dá pra você deitar, e aí passa um dia, se eu não me engano, eu não sei o quão grave foi as coisas que eu fiz,
quando eu fui preso ali no jogo, mas eu peguei 6 dias de prisão. E aí dá pra você sair da cela, ir no quintal ali da prisão, dá pra ir no refeitório pegar comida, e aí tem outros personagens lá. Você pode roubar coisa pra tentar cavar e fugir de um jeito. Fugir acho que é sempre ilegal, né? Falar de um jeito legal, mas é sempre legal. Então dá pra roubar um garfo. Não sei pra o que exatamente usaria. Tem um cartaz na cela que você tira e você vê que os bloquinhos ali de construção estão meio quebrados. Então dá pra tentar fugir. Eu não testei, né? Porque eu não queria piorar ainda mais minha situação e eu queria sair logo. E dá pra você pagar fiança também. Então tem vários jeitos de fugir. Eu achei isso tão legal. Sério, tão legal. Então você pode ficar os 7 dias. E aí realmente vai ser 7 dias do jogo ali dentro. Você pode pagar a fiança se tiver com dinheiro. E você pode tentar fugir. Então não é só um enfeitezinho. Você tá ali e você fica parado. Ou o jogo fala, você foi preso. E aí você clica e você sai da prisão, sabe? Algo assim, direto. Tem uma animação pra quase tudo. E isso que eu achei legal. Porque torna o jogo mais vivo. Pode parecer uma bobeira, mas o exemplo que eu dei da prisão e do elevador, em muito game, seria só uma tela preta, carregou e você foi onde queria. E nesse jogo não, ele tem esses detalhes. Isso também para interiores, tem muitas lojinhas com interiores e os interiores são bonitos. Normalmente não dá para interagir com quase nada, mas mesmo assim é cheio de detalhe e coisinhas ali dentro que... Pô, eu falo, essa imersão é muito legal. Tá vendo? Eu fico até perdido nas palavras porque é aquele jogo que você esperava tanto tempo, que ele lançou, que você não consegue explicar o porquê que você gosta. Você só gosta pelo que ele é. Isso é esse jogo, resumindo. Então, pra não encher mais linguiça ainda, eu vou finalizar por aqui só dizendo assim: mesmo que você não goste de gacha, mesmo que você não goste de jogos estilo anime, eu recomendo testar esse jogo. Porque ele traz essa imersão muito legal, esse mundo livre para você explorar e coisas tão interessantes que eu acho um baita desperdício a pessoa virar e dizer: não vou jogar porque é de anime, não vou jogar porque é gacha. E eu sempre repito, gente, não é porque o jogo é gacha que você é obrigado a pegar personagens novos, entendeu? Eu sei, se você quiser o jogo gacha, você vai ter que ir lá e tentar pegar o personagem, e isso pra muita gente é uma coisa chata, e eu entendo completamente. Mas se você ficar só com os personagens padrão e ir jogando, sempre dá pra zerar, porque as empresas fazem isso. Elas não querem que alguém tenha essa impressão de: nossa, se eu não for muito rico, eu não vou conseguir zerar o jogo. Então, dá uma chance. Sério. E só mais um comentário, eu queria só dizer sobre essa parte do interior. No vídeo vai aparecer eu indo e depois eu andando um pouquinho. Nessa parte do interior do mapa eu não tinha explorado ainda. E eu achei muito legal porque mudou bastante. Eu tava só na cidade... eu ia falar cidade aberta, ué. Eu tava só na cidade grande. E lá tem uns prédiozão gigantes, bem menos árvore. Tem os lugares bonitos, obviamente. À noite, nem se fala. À noite, gente, no meio da cidade. Vários neon, aquelas propaganda bem Tóquio mesmo, sabe? E lindo, simplesmente lindo. E aí o interiorzinho, assim, já tem só mais casas pequenas, casas mais simples, não tem prédio, bem mais grama, mato, camping, as ruazinhas que você fala assim, pô, parece as ruas de anime, né, que pra quem acompanha anime, né, é lindo, simplesmente lindo. E isso que eu gostei, o carinho do mapa, pra ele parecer realmente o Japão, foi grande esse carinho. Isso é interessante, porque não foi do tipo assim, vou fazer uma cidade genérica e vou adicionar ali uns totem japonês e vou falar que é o Japão. Não, pô, os caras tiveram um carinho absurdo pra parecer o Japão. Muito lindo. Um amigo meu, que ele vê muito essas coisas do Japão, ele falou que ele conseguia se sentir no Japão quando ele tava vendo eu jogar. E obviamente isso daí é algo a se dizer quando um jogo trabalha bem. E é isso. Eu não quero gravar mais tempo, porque senão vai ser um vídeo enjoativo de tanto que eu tô falando bem. Vai parecer, igual eu falei, né? Já vou adiantar aí no começo do vídeo que não é patrocinado, porque parece. Pra quem gosta de anime, pra quem gosta de GTA, mundo aberto, exploração,
evoluir personagem, recomendo esse jogo. Ele vai ser incrível, não vai te decepcionar. E é isso. Eu vou deixar o link do site oficial do jogo. De novo, não é patrocinado, tá? Eu tô literalmente fazendo uma propaganda grátis. Então quem quiser baixar vai ser o site oficial, não vai ter perigo de vírus nem nada. E dá uma chance pro jogo, se vocês gostarem. Lembrando, né, o tutorial ele é um lugar mais fechado ali. Não vai deixar você sair, né? Vai ter as paredes invisíveis. Mas o jogo em si, ele é mundo aberto, tá? Mesmo você tendo que completar a primeira missão ali, a primeira missão do jogo, você tem que andar, né, com a primeira personagem que você conhece. E ele não te limita, ele não te prende. Eu demorei um tempão pra completar a primeira missão. Eu fiquei explorando o mapa primeiro, horas e horas, e depois que eu completei a primeira missão. Então isso é legal. Terminou o tutorial ali, o comecinho do jogo que é no lugar fechado. Depois tá livre, faz o que você quiser. E é isso. Até mais e baixem o jogo. Vale a pena.